Olá, vamos começar aqui mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News, o informe de notícias que era para ser semanal e acaba sendo esporádico na prática, mas só sempre aos sábados às 5 da tarde, com a participação do nosso queridíssimo professor Alexandre Bahia, que já está entrando, vai pedir aqui a autorização para entrar no nosso crossover com o Birosca News dele, gerando o nosso Nave Mãe Socorro dessa Birosca News, porque esse país pode ser tudo, mas não é sério, é uma birosca. Então, esperando aqui o Alexandre pedir a autorização para entrar. Vamos ver aqui, talvez já tenha pedido, às vezes eu tenho pedido para entrar em outras lives que eu entro e demora para acontecer, para entender. Como diria o Alexandre Uai, aqui diz que ele pediu e não deu certo. Deixa eu tentar aqui, Alexandre, deixa eu tentar te convidar para entrar. Não sei, uma vez me falaram que tem umas coisas que tem que atualizar, espero que o meu esteja atualizado, né? Mas vamos ver aqui se eu consigo. Calma aí, só mais um minuto. Ali Bahia. Enviar. Veja se você recebeu. Agora deu. Não vai ter golpe, birosca de internet, de Instagram e Inferno 4. Tava querendo derrubar a gente. Eu acho. Acho que a homofobia, pauliotifobia, a lebaiafobia ainda não existia. Na live nacional do IBDFAN eu mencionei a Berenicefobia também, né? O povo que demoniza o termo homoafetividade e eu mando estudar. Enfim, isso é outro problema. Talvez até podemos falar disso aqui. Mas que bom que deu certo, Alexandre. Eu tô tendo esse problema com algumas lives. Uma vez com a Soraya, parece que, não sei se o dela ou o meu tinha que atualizar e demorou com o IBDFAN lá de Sergipe, e que eu fiz a palestra também não deu um erro. Mas, enfim, que bom que deu certo aqui. Obrigado por vir para a gente falar, né? Principalmente, não só nessa birosca, tem muita coisa para falar, né? Sempre. Pois é. Não tem um bendito, maldito dia de descanso nesse maldito país. É inacreditável. Mas vamos falar de coisa boa, pelo amor da deusa. Vamos falar, né? 10 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, né, as uniões homoafetivas. Quem não gosta do termo que vai chorar na cama que é lugar quente. 10 anos da decisão do Supremo sobre as uniões homoafetivas, reconhecendo-as como família, com igualdade de direitos, né, como diz a parte final da decisão, segundo as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Exatamente. E aí o Alexandre, ele ajudou, você ajudou também, né, na elaboração de um amicus curiae, depois fala a necessidade. Aí o Alexandre decidiu, né, fazer a diva, né, a fina, e não nos dignar com a sua presença no Supremo Tribunal Federal. Ele achou que ele tinha coisa mais importante para fazer, que era passar no concurso de professor da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Então ele achou, que isso é um pouquinho mais importante. É maldade. Enfim, mas só por isso o Alexandre, ele é lei do Smurf, né? Quer dizer, infelizmente calhou dele ter o concurso público, inclusive ele é professor lá. Até brinquei no grupo, né? Que você tem lá, do que valeu a pena, né? Você faz trabalhos muito legais com grupos de estudos na UFOP, mas por isso que ele não falou. Eu falei no Supremo pela AIESP, Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, e a gente passa a palavra, Alexandre. Qual instituição você colaborou, né, que você teria falado se tivesse sido possível? Oi, pessoal, obrigado pelo convite, Paulo. Foi por um grupo de pesquisa de direito internacional da UFMG, assim, uma coisa meio insólita. Mas foi aceito o amicus curiae na época, eu cheguei a redigir a petição e tal, mas calhou de ser no mesmo dia, exatamente no mesmo dia da prova oral, na OAB, em Ouro Preto, foi a sustentação, enfim, foi a sessão, então não pude estar presente na sessão. Não peticionou na prova oral, olha, a dia.
Tem justo motivo. Olha, que Pois é. você errado, Alexandre. Mas, de qualquer forma, eu sempre gosto de falar sobre esse tema. Aliás, falei sobre isso no meu Birosca, falei sobre os 10 anos no Birosca de sexta, de ontem. E para lembrar que, na verdade, essa é uma ação que começou com as nossas maluquices de discussão no Orkut, né? Quando a gente ainda falava lá no Orkut sobre ajuizar ações envolvendo esses temas, enfim, eu acho. E você já vinha falando sobre isso já há muito tempo, né? Então, eu acho legal ver 10 anos depois que, na verdade, isso começou lá no falecido Orkut, né? A nossa discussão, a nossa participação, sim, né? Só para a gente não ser assassinado e cancelado, né, por uma parte do movimento, é só lembrar, né? Isso é a nossa participação, gente. Ah, sim, sim. A ação, as ações foram, assim, começou por iniciativa de ativistas independentes, porque na época o movimento LGBTI+, hegemônico, né, na verdade, não jogava as listas do casamento, aquela linha mais tradicional nas esquerdas, de que o casamento seria opressor, patriarcal, burguês, o diabo a quatro. A isso eu respondo, eu gosto de citar sempre a decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo ano, um pouco depois, que falou, né, o conceito tradicional de casamento, o casamento do homem mandando na mulher, o casamento opressor e tal, essa porcaria não foi recepcionado pela Exatamente, Constituição. exatamente. O que a gente luta é outra coisa, mas assim, foi uma articulação de ativistas independentes. Eu sei que teve a participação do Carlos Tuffson, do Rio de Janeiro, Carlos Alexandre, que era advogado lá, com procuradores, entre eles o Daniel Sarmento, o nosso querido professor, hoje ministro Roberto Barroso, também, de alguma forma. Barroso é um parecer que eu fico chocado de não estar na petição inicial. Quando eu despachei com o ministro o Aires... Barroso mas o Barroso é o procurador do estado do Rio, ele que assina lá pelo governador do Rio. Não, mas o parecer dele, enfim, mas não estava na inicial, né? E a petição inicial é muito claramente um resumo do parecer dele. Aí não estava, o ministro Aires Brito me falou, né? Nossa, eu tenho o parecer do professor Barroso. Aí eu falei sim, juntei na semana seguinte, né, na petição de papel. Mas assim, só para finalizar o histórico, aí conversei com o governador do Rio a entrar com uma ação. Como o Supremo exige que o governador tenha pertinência temática, né, quer dizer, que a decisão influencia ele diretamente, entrou contra uma lei estadual do Rio de Janeiro. Exato. Aí, para a gente não ter uma discussão, eu sempre falo, né, Alexandre, isso não é uma discussão que eu tenho certeza que existiria até hoje. Uma decisão do Supremo sobre uma lei estadual do Rio de Janeiro vale só no Rio de Janeiro ou vale no país inteiro? Ai, que preguiça. Aí o Daniel Sarmento, ativistas, oficiaram o PGR, a nossa querida Débora Duprá, naquele mês virtuoso, cobrindo as férias do então Procurador-Geral, entrou com essa e outras ações maravilhosas, e entrou com a segunda ação contra o Código Civil, para que os artigos da união estável sejam interpretados como não proibindo o reconhecimento da união estável homoafetiva. Então, e aí, felizmente, o movimento LGBT nacional apoiou. Porque na Argentina, segundo o livro do Bruno Bimbi, a CHA, Comunidade Homossexual Argentina, que meu espanhol é inexistente, foi contra no Congresso, quis uma união civil muito das capenga e meia boca. Aqui no Brasil, felizmente, não. E aí a gente conseguiu, né? E só porque é uma decisão... já falou, Alexandre, iam falar que a gente estaria roubando. Não, sim. Porque assim, eu acho bom esclarecer, não foi o Paulo que fez a ação, não fui eu que fiz a ação, mas a gente já discutia isso, né? E eu acho legal porque o movimento LGBT no Brasil apoiou essa causa desde o início. Ainda que houvesse algumas pessoas que achavam, como você lembrou, né, que isso é uma instituição burguesa, fracassada, machista e tal, mas a gente está aí para reescrever a história, a gente está aí para ressignificar as coisas. Né? O casamento, a união estável, não é nada atávico que precise necessariamente ser de um jeito, a gente pode reinventar, a gente pode fazer de uma outra forma, enfim. Como fizemos, né? Inclusive nas nossas vidas pessoais, inclusive, né? Com certeza. Não, eu acho muito curioso como um movimento, até por ligado mais às esquerdas, tão anti-essencialista, até tem que ser em geral, né? Essencialista, para quem não sabe, é alguma coisa que você é assim porque você nasceu assim,
enfim, estaria numa essência imutável, metafísica. Então, o movimento essencialista essencializa o casamento numa coisa. Tudo bem que a história do casamento civil é uma história de opressão da mulher pelo homem, sim. Mas isso tem mudado, não é o casamento da Constituição, não é o casamento que a Constituição e as leis no Brasil, pelo menos, acho que em boa parte dos países ocidentais, pelo menos, consagram. E a gente acha que o casamento tem que ser como a pessoa acha que ela tem que ser, sendo de comum acordo, não oprimindo ninguém. Eu tenho um artigo sobre união poliafetiva que eu falo isso, né? União poliafetiva consensual e não opressora. O Estado não tem que se meter, o casamento vai ser aberto, fechado, vai ser com 2, 3, 4. Isso cabe aos integrantes decidir, não ao Estado se meter. Exatamente. Agora, ela, de qualquer forma, ela é uma decisão histórica no sentido de que ela foi unânime, ainda que tivessem aqueles 3 votos que fizeram algumas ressalvas e tal, e ela foi o grande caminho a partir do qual as outras decisões puderam acontecer, né? Eu acho que o que se firmou ali, a partir do momento que houve o reconhecimento da união estável, 2 anos depois, né, a resolução do CNJ, isso possibilitou todo o resto que veio depois, todas as demais ações. Então, isso é um negócio, é um marco muito importante, a gente não podia deixar passar essa semana sem falarmos dessa ação, porque, enfim, tudo que veio depois, e vamos lembrar, né, 10 anos depois, temos o total de 0 leis. Sobre qualquer coisa. Sim, com certeza. Não, e uma decisão que foi um marco importante, né? Eu não estava embrenhado na BGLT na época, acompanhava, já estava no movimento mais não, mas assim, eu acho que a unanimidade surpreendeu todo mundo. Eu vou falar de mim, eu esperava a vitória por 7-4, né? Quer dizer, 8-3, até não esperava por 6-5. Mas a unanimidade surpreendeu positivamente todo mundo. E 10-0, na verdade, foi 11-0. Porque o ministro Toffoli, né, ele não votou, ele tinha acabado de entrar no Supremo porque ele tinha dado parecer como advogado-geral da União, mas parecer favorável. Só acho que foi ano passado que o Supremo decidiu que você ter atuado como advogado-geral da União, ou PGR, você não está impedido de julgar. Então, mas foi muito importante. Eu sempre digo que foi um momento muito virtuoso da jurisprudência do Supremo para a proteção de minorias, porque foi em 2011. Aí, em 2012, veio a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e das cotas raciais e sociais nas universidades, para pessoas negras, indígenas e pessoas de classes mais pobres, né? As cotas raciais e sociais. Então, mostrou que o Supremo Tribunal Federal era um tribunal aberto. Eu gosto de falar isso de maneira bem precisa, né, Alexandre? Que eu odeio esse povo que eu falo que o Supremo só quer legislar, que é um tribunal político, assim, real jurídica à parte. É um tribunal que estava preocupado em cumprir as promessas emancipatórias da Constituição. Porque aí eu te devolvo, mas a gente tinha... tem coisa que acontece só com o Botafogo, no Rio de Janeiro, e com o Brasil, né? O Supremo da Primeira República era o Supremo do Império. Então eles nem sabiam o que era controle de constitucionalidade, não gostavam disso. O Supremo da redemocratização, com todo respeito, era o Supremo da ditadura. Então o próprio Barroso fala, eles faziam uma interpretação retrospectiva, interpretavam a nova Constituição da maneira mais próxima possível com a antiga. Só nos anos 2000, né, com várias nomeações, você teve uma oxigenação boa. Então o tribunal realmente preocupado em pelo menos tentar, né, cumprir as promessas da Constituição. Então, beijo, não me liga, Corte Moreira Alves, respeitamos, mas que bom que já passou. Então, a corte atual, a composição atual do Supremo, pelo menos para a proteção de minorias e grupos vulneráveis, tem sido bem positiva. Mas, assim, então, não é que o Supremo vai fazer política, não é? Ele tem que fazer aquilo que a Constituição permite ou obriga. Mas isso mostrou para os movimentos sociais que podiam ter a esperança no Supremo Tribunal Federal de vitórias. E aí, como o Alexandre disse, isso abriu margem para outras. Para as outras que vieram, em temas que não têm relação,
eu também me incomodo de, o Supremo reconheceu a união afetiva, então ele vai reconhecer todas, né? Quer dizer, são temas diferentes. Não é juridicamente insustentável você reconhecer um ou não reconhecer outro. Lá no grupo, por exemplo, eu quase, como eu posso dizer, quase expulsei um aluno seu do seu grupo, né? Quando o Supremo ano passado, foi esse ano passado, ele infelizmente disse que a família paralela, ou seja, você tem uma família, aí você tem outra família, mas a tua relação com a outra pessoa não sabe que você tem uma primeira família. Então o desgraçado, a desgraçada que traiu, vamos colocar assim, se foi traição, quer dizer, não contou. Aí o Supremo, por 6-5, não reconheceu isso como família. Aí eu nossa! E essa homoafetividade toda? Tá vendo como afeta não serve pra nada? Esse povo que demoniza a homoafetividade. Aí eu falei lá, olha, uma coisa tem nada a ver com a outra. O Supremo, inclusive, nessa decisão, ele reafirmou, porque acho que o terceiro era homoafetivo e a traída era heteroafetiva. Então, quer dizer, falou, olha, não tem nada a ver união homoafetiva aqui. União homoafetiva continua sendo família, continua protegendo. A gente está discutindo se família paralela vai ser protegida. E o Supremo disse que não. E eu falei que é uma pena, porque assim, você não está nem dizendo assim, o terceiro sabia, não era nem esse o caso. Não era nem o caso da primeira não ser nem traição, de estar todo mundo combinado. Então, não era nem o caso mais amplo do Estado não ter que se meter nas relações afetivas. Sim. Mas olha a falsa analogia. Aí eu explico, eu acho que eu fui até bem educado, eu sou duro, mas fui educado. Aí o que o povo faz? Ignora. Não fala nada. Por quê? Porque no alto da sua ignorância é incapaz de fazer um debate sério e fala por espantalho. Você pode falar para ele que eu falei isso. Então, assim, que é o que fazem quando demonizam o termo homoafetividade, que inclusive é o que ele fez ali. Então, assim, só para te devolver a palavra, a decisão do Supremo da União Homoafetiva foi muito importante. Mostrou que o tribunal estava aberto a reconhecer direitos da população LGBTI+. É uma decisão só sobre homossexuais, né, e relações homoafetivas, e bissexuais também, mas certamente abriu caminho para o resto. Eu acho que a importância dela é que ela dá continuidade ao que o Marcelo Catone, por exemplo, gosta de falar muito, ao projeto civilizatório que é a Constituição de 88. Né? A gente tem que interpretar aí a Constituição de 88 sempre pensando que ela fala da proibição da discriminação de qualquer natureza, né? E que ela fala de questões como igualdade. E aí se você tem casais, naquele momento, 2 casais, um formado por João e Maria e outro formado por João e José, e um tinha proteção do Estado e o outro não tinha, o que você tem aí é discriminação, e o que você tem aí é violação à igualdade. Ou seja, o sistema constitucional jamais pode ser interpretado como ditando o teto dos direitos fundamentais. Ou seja, quando a Constituição fala que é garantida a união estável entre homem e mulher, a Constituição jamais poderia ser interpretada como restringindo somente a uma mulher, porque essa é uma interpretação pobre da Constituição, essa é uma leitura pobre da Constituição. Sim. Né? E aí o que o Supremo faz, felizmente, nesse caso, em outros similares, é garantir o que mínimo que você espera de um sistema constitucional, de um Estado democrático de direito. Né? Que aquilo que se torna evidente, dos direitos fundamentais que se tornam evidentes em determinado momento da história, ainda que aquilo ali não fosse tão evidente no momento em que a Constituição foi escrita, devem ser reconhecidos, como foi, o Flávio está lembrando, como é o caso do Love versus Virginia, nos Estados Unidos, a questão do casamento interracial, que vem à Suprema Corte em 1969 para falar que é inconstitucional a vedação do casamento interracial. É a mesma história. Né? Você tinha casamentos entre pessoas brancas, e de pessoas brancas, ok. Mas de uma pessoa branca com uma pessoa negra, não. É a mesma história. Você tem casamentos acontecendo, uns reconhecidos e outros não. É exatamente a mesma coisa. A Constituição americana não precisava falar é reconhecido o casamento interracial para que isso fosse reconhecido como um direito fundamental. Óbvio, não é? Perfeito. Não, eu quero agradecer ao nosso querido Flávio, tá aqui, né? Um abraço, contribuições. Obrigado, Paulino, agradecendo. A Aliança Nacional LGBTI
do Espírito Santo, agradecemos todo o carinho. Vitor fez também. Aí o nosso querido professor Flávio está falando, porque ninguém aqui fala em ativismo ou mutação constitucional, né? Quer dizer, ele vai declarar em... Professor Flávio, Vossa Excelência sabe que tem um artigo logo no dia seguinte da decisão falando em mutação constitucional. Aí ele muito fofamente, repensa o paradigma. Vocês sabem o que eu penso, né? Quer dizer, até o Flávio, a interpretação construtiva de Dworkin é uma mutação constitucional, né? Quer dizer, que até acho que o Flávio tenta salvar uma falando, olha, então interpreta essa de acordo com Dworkin, concordo plenamente, né? Mas é isso, então se num momento interpretavam a Constituição como supostamente não reconhecendo a união homoafetiva como família, no momento seguinte, né, a princípio pela jurisprudência dos tribunais de justiça, ainda minoritária, né, começou-se a reconhecer que essa interpretação estava errada e superou-se essa interpretação discriminatória, restritiva, por uma interpretação que nem você falou, né, muito mais rica, muito mais condizente com o espírito da Constituição. Para mim, isso é mutação constitucional, né? A crítica do professor Flávio é que a jurisprudência é uma balbúrdia sobre isso, né? Quer dizer, eles chamam de mutação qualquer coisa e sem parâmetro nenhum. Não pode, pelo amor de Deus. Sou muito mais a interpretação construtiva do direito, né, de Dworkin, mas Ó, o Flávio está pedindo para participar e o Vitor está botando lenha. Bota ele aí, não. Mas dá para participar os três, assim? Parece que eu ouvi dizer que sim, eu ouvi dizer que dá para... Eu vi uma vez, eu não entendi. Vamos ver, mas assim, a questão, né, quer dizer, gente, é que aí eu provoco o Alexandre, eles criticam uma coisa, eu falo o problema do pressuposto da crítica, eles me ignoram, né, quer dizer, a preguiça mineira, aí, enfim, mas aí eu declaro inconstitucional, aí a live é minha e eu ganho, né, brincadeira, adoro, bom debate. Pede para participar aí, Flávio. Vamos ver se vai. Participar, você entra, qualquer coisa, vamos ver se dá certo. Deixa, assim, ele não falar que o Alexiano aqui é o professor, deixa eu tentar convidar olha o primeiro aqui, professor. O professor vai pedir, vamos ver. Enviar solicitação, vamos ver se vai dar certo aqui. Se cair, a culpa é do professor Flávio. Tem alguém falando pra gente ir lá em Pouso Alegre, Paulo. Aceitei, Flávio, mandei aqui o convite. Aí, Flávio! Tem como fazer de 3, então? Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. Tem como fazer de 4. É? O negócio já está moderno, sim. Tá moderno. Bem. Mas que bom, Flávio. Obrigado por vir. Por você estar sempre aqui nas nossas lives. Né? Exatamente. Eu estou invadindo. Eu sou penetra. Vocês me desculpem, mas eu sou penetra. Eu sou tipo a loura do banheiro. Você falou meu nome 3 vezes, eu apareço. Aparece. É um nome divertido, um nome legal, né? A nossa, como é que é? Ele tá na realeza dworkiana do Brasil, né? Quer dizer, deixa eu ver se tá aqui. Como eu gosto de vocês. Dworkin e o direito brasileiro. Inclusive, citei bastante no nosso artigo recente. O nosso artigo sobre aquela decisão que o Flávio adorou, né, Alexandre? Que o Supremo falou que, por aspas, discricionariedade, seja o que ela não faz o que ele quiser, num determinado tema, e nem discricionariedade vai ter. Não, pelo amor de Deus. Paulo, me desculpa meter minha colher de pau mineira no tema, mas eu acho que é importante a gente explicar, pelo menos a partir da minha visão, a partir da visão que, por exemplo, Zé Emílio Mate compartilha comigo, que, acima de tudo, eu acho que é muito sério a gente falar em mutação. Primeiro, por um universo de problemas, que o Alexandre e eu, inclusive, já escrevemos um texto para o Conjur, mostrando que a mutação foi uma criação da forma do embuste, meramente falacioso, para que o Supremo dissesse que ele está fazendo alguma coisa nova e revolucionária e ele pudesse dar a cartada. É uma catilga. Na verdade, qual é o grande problema? Nós estamos diante de um problema de erros enraizados, que é o mesmo problema como o Alexandre colocou do caso Love. Ou seja, a Constituição, desde a sua base, se ela nos assume como uma comunidade de homens livres e iguais, ela obrigatoriamente tem que me permitir casar com quem eu quiser. Ponto. E qualquer teoria e qualquer decisão que limite essa esfera de privacidade, eu não entendo que isso se trata de uma mutação. Eu entendo que se trata de um erro enraizado. O Supremo veio errando quando negou direitos
a essa possibilidade. Eu acho que isso é uma coisa, na verdade, pode ter um efeito retórico, mas é muito sério quando a gente diz, como o Alexandre colocou muito bem agora há pouco, isso não é um assunto do Estado, isso não é assunto da esfera pública, isso é assunto da minha esfera privada. E a partir disso, a minha vida me conduz às minhas escolhas de felicidade que eu quero. E cada um tem a sua escolha, ponto. Nesse sentido, eu acho que, inclusive, não precisa de legislação. Eu acho que não é um caso que caberia ao Congresso Nacional legislar. Eu acho que, na verdade, é o reconhecimento da aplicação de um princípio, a partir do momento em que o princípio me consagra um direito fundamental. Ou seja, maiorias políticas não têm que decidir com quem eu caso e como eu caso. E por isso é uma questão muito séria. E aí, nesse sentido, não é a mutação, não se inventou. Lemos errado a Constituição de 88 desde o início. E aí a gente faz a nossa meia-culpa para dizer, opa, peraí, lemos errado, não poderíamos ler da forma como lemos. Não, perfeito. Vocês sabem que na tese da Constituição proteger diretamente a união afetiva, a diversidade e uma série de outras questões, óbvio que eu concordo com tudo que vocês falaram do casamento interracial. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o direito ao casamento civil homoafetivo, tirando uma parte que ela fala que o casamento é a melhor coisa do multiverso, ela é meio casamentocêntrica, então nesse ponto acho que ela está errada, mas ela falou isso, a questão que você discutiu no Love não é limitado ao direito de casar só de brancos e negros entre si. Eu até critico isso. Não, na verdade, Paulo, desculpa te cortar, é a gente compreender que a Constituição não pode tolerar qualquer tipo de discriminação baseada em preconceitos. Não, sempre, eu vou chegar lá, mas e aí pode ser qualquer preconceito, pode ser racial, pode ser de gênero, pode ser de opção sexual, pode ser religiosa. A Constituição não pode tolerar qualquer tipo de preconceito. Sim, e isso eu vou chegar lá, Flávio, só me permita me corrigir, orientação sexual, por favor, senão a gente é xingado. É opção sexual, expressão equivocada. Sim, perdão. Mas assim, não, eu concordo plenamente. O princípio de Love, não quero saber regra do que estava decidido. O princípio, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, você escolhe com quem você quer casar, ponto. O Estado não pode fazer como uma das escolhas mais pessoais, mais íntimas que a pessoa quer fazer. O que eu discordo um pouco de vocês, assim, e sem discordar do que você falou agora, erramos até agora, o erro está enraizado, mudou. O que a doutrina da mutação constitucional fala é que, assim, até hoje se interpretou de um jeito. Se o jeito era defensável, deixa eu falar de um jeito ou outro. Se estava na moldura da norma, se era uma interpretação possível, isso não é a questão. Se interpretava de um jeito até hoje. A partir de hoje mudou a interpretação. É isso que se chama de mutação constitucional pela ideia, né, de que a norma é fruto da interpretação de um texto normativo. Então, por mais que a Constituição tenha escrito uma coisa, prisão em segunda instância, onde não devia ter dúvida que não pode. A Constituição proíbe, mas não foi o Supremo que inventou em 2016. É de 88 ou 2009 o Supremo falou que podia, mas na união afetiva o Supremo até não falava nada. Na prisão em segunda instância ele falava que podia. Aí é o que eu falei mais cedo, ele interpretava a Constituição nova da forma mais parecida possível com as anteriores, que não tinha um artigo como tem ela. Aí em 2009 mudou, em 2016 desmudou, e em 2018, 2019 voltou, né? Quer dizer, talvez seja um caso interessante para os seus estudos críticos, para meter o pau no Supremo, com toda razão nesse ponto, é que o Barroso até falou, olha, teve uma mutação em 2009 e agora desmudou, mutou de novo. Então aí mutou de novo, tá mutando e desmutando. Mas aí é o problema que eu venho denunciando, Paulo, me desculpa, porque a teoria da mutação ela pode servir para tudo quanto é coisa e para, consequentemente, coisa nenhuma. Ou seja, se a gente abraça a teoria da mutação, a gente endossa o que está no passado. Dworkinianamente, eu acho que é importante que a gente faça meia-culpa para perceber os erros institucionais enraizados. Ou seja, viemos lendo mal. Está na hora da gente perceber que a gente leu
correto a partir de agora. Senão, é a mesma coisa da gente imaginar que a Suprema Corte dos Estados Unidos, sei lá, até o caso Dred Scott, leu a discriminação racial e a possibilidade da escravidão como uma coisa possível. Não, isso não é possível. Isso é uma abominação. Institucionalmente, está na hora da gente colocar o pingo nos is, ou, digamos assim, o dedo na cara dos outros e dizer o seguinte, está errado. Né? Se nós somos uma sociedade baseada na ideia de que a democracia pressupõe que nós somos livres e iguais, nós temos que atribuir as mesmas liberdades subjetivas a todos, independente das opções éticas, ou seja, de projetos de felicidade de cada um. Sim, não, perfeito, Flávio. A minha crítica a vocês é que, assim, você deixar de chamar de mutação e chamar de interpretação construtiva do direito, ou seja lá do que for, não vai mudar. A Suprema Corte, em Dred Scott, ela ia falar... Tem um problema, meu amigo, se a gente for pensar a partir de então, Derrida, assim, não é chamar de mutação, e nenhum livro de mutação constitucional vai falar... Flávio, deixa eu terminar. Nenhum livro de mutação constitucional vai falar que a mutação falava que estava certo até aquele momento, depois também ficou certo, ninguém fala isso. O que eu falo é assim, você fala, não falemos mais em mutação, falemos em interpretação construtiva, as pessoas vão continuar discordando sobre qual é a correta interpretação. Então, quer dizer, só mudar o nome não adianta. Eu gosto do que você propõe, porque você propõe, não, ao invés de falar em mutação constitucional, adotemos a teoria da interpretação construtiva do direito, que inclusive tem mais parâmetros, né? Quer dizer, tem mais uma forma melhor de você controlar a fundamentação. Mas mudar o nome não vai adiantar. E eu vou te citar que nem o nosso querido Zé Emílio Medawar, que ele fala sobre o discurso de ódio. Ele fala que uma autora segue a teoria do Dworkin da mesma forma que ele segue, e chegou na resposta diametralmente oposta dele. Então, quer dizer, não é isso que vai mudar. Eu acho que eu tenho um pouquinho paralelo sobre os 10 anos da união homoafetiva. Eu acho que a gente concorda aqui no essencial. Quem dizia que a Constituição não protege a união entre pessoas do mesmo sexo, que está escrito que para efeitos de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, essa pessoa está errada, e eu sempre falo, essa pessoa tem que estudar primeiro o direito. Porque pela teoria que você ama, Flávio, o positivismo jurídico. O Flávio critica o positivismo, gente, é maldade. Mas assim, a lei citar um fato e não falar nada de outro, o outro está proibido. Isso é uma lacuna. Quer dizer, a interpretação construtiva do direito permite você chegar e proteger a situação, por mais que ela não esteja expressamente fundamentada. Aí as teorias do direito vão brigar sobre como isso vai se fundamentar. Mas, Flávio, fica o convite para a gente fazer esse debate, eu continuar explicando que você está errado, você fazer a mesma coisa comigo, né? Quer dizer, mas senão eu acho que hoje a gente vai ficar numa teoria que é muito dogmática, e é da total importância, e vai acabar perdendo um pouco o foco da união afetiva. Não, eu concordo. Eu só quero marcar uma coisa, que eu acho que é uma coisa muito séria quando a gente pensa na teoria da mutação. Não existe uma sequer decisão que fale sobre mutação constitucional que seja preservativa dos direitos fundamentais. E eu concordo, a teoria surgiu lá atrás, isso eu estou citando do seu livro. A teoria surgiu lá atrás quando não existia controle de constitucionalidade para meio que justificar uma lei. Para justificar uma lei que meio que contrariava a Constituição, mas olha, a Constituição não significa mais isso. Então, você está certíssimo. Surgiu numa época que não existia controle e era uma forma. Eu li seu livro há vários anos, conheço a doutrina, mas então me corrija, me perdoe qualquer imprecisão, mas surgiu como uma forma para justificar fraudes constitucionais a partir da lei. Eu acho, eu falo com o Alexandre, anti-essencialismo. Me permita só uma parte. Não precisa ser isso eternamente, a gente pode evoluir, mas assim, que a teoria surgiu e é usada de uma maneira totalmente equivocada, mas isso não tem a menor dúvida. Então, me permita uma parte? Todos. Nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, utilizando a teoria da mutação constitucional, foi para preservar direitos fundamentais. Eu não estou falando do Bundesverfassungsgericht alemão. Eu estou falando do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Ou seja, nós nunca soubemos, nem lá, nem cá, em usar essa teoria como uma forma de defesa. Ela sempre foi uma forma de enfraquecimento de direitos fundamentais. E isso é uma coisa muito séria que a dogmática não consegue compreender, Paulo.
Uhum. Ou seja, essa teoria essa é uma crítica pragmática, me permite, muito boa, que tem que ser trabalhado. Desde o seu nascedouro, essa teoria é uma teoria de enfraquecimento e não de fortalecimento. Nós não temos um caso na Alemanha, nós não temos um caso no Brasil. E é a razão, por exemplo, que um autor norte-americano, Robert Lipkin, por exemplo, num livro chamado Constitutional Changes, ele diz, olha, a teoria da mutação constitucional ela é absurda se ela for perpetrada na Alemanha ou em qualquer lugar, porque ela é uma teoria de enfraquecimento. Só que nós naturalizamos e dogmatizamos o absurdo. E aí é o ponto. Não, Flávio, disso eu não vou discordar de você. Que eu não conheço o tema, eu mando tantas pessoas estudar, eu gosto de pensar que eu tenho um pouquinho de coerência, né? Mas, assim, a minha resposta a você, Amado, como o exemplo que o seu amigo do Orquiano, o José Emílio Medora fala, eu confesso que eu tenho que ver se na atual edição ele continua dando esse exemplo. Eu acredito que sim. Pessoas que usam do Orkin têm os mesmos pressupostos teóricos, chegam a conclusões diversas. Então, assim, as pessoas que fundamentam as decisões em mutação constitucional para retrocesso, elas vão usar do Orkin e vão fundamentar o mesmo retrocesso. Então, assim, eu só acho que às vezes a crítica fica muito ao nome, mas, assim, eu concordo com você que, assim, carece... É que nem, assim, outro autor que você ama de paixão, nosso querido, que eu nunca sei pronunciar em português, o Alex, né? A ponderação do princípio da proporcionalidade que você ama de paixão. O professor Flávio detesta ele, tá? Enfim, ou pelo menos a teoria. Mas principalmente a forma como ela é usada no Brasil, né? Por causa disso. Então, quer dizer, que ministros usando o mesmo método chegam em resultados diferentes. Então, se do Orkin for adotado no Brasil, vão continuar interpretando ele, uns para retroceder, outros para progredir. Eu acho que não devia ser assim. Direito e política são coisas diferentes no sentido estrito dos termos. Gosto do professor Renan Quinalha, que fala que a gente disputa politicamente, né, o sentido do direito, eu concordo. Nosso amado Marcelo Catoni, o professor Marcelo, que é orientador de Flávio, Alexandre, nosso grande professor aqui sempre, fala, a gente disputa o sentido de e do direito. O sentido de direito, enquanto e do direito subjetivo, sei lá. Mas, assim, mas, Amado, a gente precisa voltar ao tema da união afetiva, senão a gente não vai sair daqui hoje. Não, eu concordo, mas eu acho exatamente isso. Se a gente transfere a lógica para a mutação ou para qualquer cachanga, a gente perde o foco da importante conquista que foi exatamente essa decisão. Não, eu concordo. Eu acho assim, né? Deixa eu falar numa linguagem de superação de precedentes, né? Falar assim, uma das técnicas ele fala, o precedente está errado. Então, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que não se pode criminalizar os atos sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo no âmbito privado de seus lares, em 2003. Ela superou o precedente de 86, que permitia isso. Ela falou, olha, esse precedente está errado. As premissas históricas dele estavam erradas, as premissas conceituais dele estavam erradas. Isso é uma excrescência jurídica, eu diria, né? Num âmbito mais informal. É quase o que eles falaram. Então, assim, eu acho que a gente tem que afirmar mesmo que a tese contrária, que na verdade o Supremo não tinha, para não dizer que ninguém nunca falou, no meu manual da afetividade eu cito todos, né? Teve um recurso extraordinário que o ministro Eros Grau não conheceu por falta de pré-questionamento, mas ele fez questão de dizer que a união estável não abarcaria união homoafetiva. Mas ele não fundamentou porque ele falou que não tinha pré-questionamento. Para quem não sabe, de pré-questionamento, assim, a decisão de baixo tem que ter analisado o tema para o Supremo e o STJ poder analisar. Então, eu falo no livro, desde 2008, ele adiantou uma pré-compreensão dele na linha da cachanga, mas ele não fundamentou porque não estava pré-questionado. Então, eu acho que é o único julgado do Supremo que alguém falou depois de 88, pelo menos, que é quando eu pesquisei. Então, a gente tem que falar, tá errado. Para você ter uma ideia, Flávio, eu não voltei aqui. É pacífico, pelo menos desde os anos 2000, algo que a gente está falando. O rol de famílias que a Constituição estabelece é exemplificativo, não é taxativo. Um juiz que me deu aula no Mackenzie, conservador, imagina, você acha que eu sou abusado de hoje? Eu ficava questionando ele como aluno, a pessoa que tem coragem e não tem noção do perigo, exato, sempre. Ele falava, não, quando vem a Constituição,
todo mundo, a maioria falava que o rol era taxativo. Eu tenho um livro do professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que eu acho que, nesse tema específico, gente, eu não conheço o professor Miguel, eu vou julgar ele sim, mas nesse tema específico. No tema do companheirismo, a união estável, né, como família, o casamento sem papel passado entre homem e mulher também não era família. Aí ele defendia que o companheirismo era família antes de 88. Aí depois de 88 ele falava contra a união homoafetiva com família. Mas ele falava, não, olha, o rol é taxativo. Na verdade, não. Ele falava que para ter novas famílias tinha que ter uma lei infraconstitucional. Eu tenho o livro dele, de uma edição mais recente, ele fala isso aqui. Então, assim, o entendimento era o entendimento TJ... Mudamos. Acho que esse é o essencial. O TJ de Minas... O errado. Pode falar. O TJ de Minas, o TJ de Minas, até a primeira metade dos anos 90, ele considerava que união estável, as ações envolvendo união estável deveriam ser julgadas nas varas cíveis e não nas varas de família, porque, afinal de contas, a vara de família só cuidava de família, e união estável era uma entidade familiar. Flávio sabe pior disso. do que isso, Alexandre, era tratado como quase uma sociedade empresária de fato. Sim, mas era tratado na vara civil comum. É uma sociedade empresária, era isso que era. Que é o que se entendia, né, até a Constituição, para quem não sabe, né, gente? Sociedade de fato, é a empresa não registrada na junta comercial. Que bonito. Eles falavam que já que não é família, seria uma coisa parecida com isso. E é o que fala. A união poliafetiva que não é reconhecida como família, a gente falou da família paralela, eles aplicam sociedade de fato. Então, assim, não, sabe, o cúmulo da má vontade, eu não sei o que vocês acham. A União Estável tem duas leis, né? Tem uma de 94, uma de 96 e agora o Código Civil. A lei de 94, que chama ainda de concubinato, eu acho uma lei tão agressiva. O Congresso regulou aquilo que ele era obrigado. E aí, eu não sei se vocês sabem, eu cito no meu livro, o Supremo teve um julgado que fala, num recurso ordinário, que o artigo 226, parágrafo 3º sobre a união estável é norma de eficácia limitada. Ou seja, para esse entendimento, só em 94 a união estável passou a ser família. Deixa eu melhorar. Até hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o tribunal que existe para me irritar, capítulo 5.984, eu vi uns anos a última vez. A união estável, se começou antes de 88, mas terminou depois de 94, é família, viva, o STJ acerta, e não me irrita de vez em quando. Mas se começou e terminou antes de 94, até hoje, ou pelo menos até poucos anos atrás, ele fala que não é família. Mesmo se foi depois de 88. Não dá. Olha a minha cara aqui nessa escuridão que queimou aqui na lâmpada, eu não fiz, então desculpa. Pois é. Então, assim, para finalizar, mas é isso, tema da mutação, ou como a gente vai chamar, né? Só para o pessoal entender, o professor Flávio entrou aqui como uma bomba atômica. Não, que mutação? Sai inconstitucional, sai daqui. Mais que inconstitucional, inconvencional, né, Flávio? É lesa humanidade, eu sei. Mas, assim, para a gente entender aqui, né, quer dizer, a ideia é o seu judiciário vai ao Supremo. Zé Emílio está aí também, se quiser aumentar. Zé Emílio quer entrar. Zé Emílio quer entrar também. Vamos entrar. Se quer aumentar a confusão, chama o Zé Emílio. Vamos pôr lenha nisso aqui, ué. Isso, aí vai ficar divertido. Cadê o Zé Emílio? Emílio, você não mandou convite, ó, vou ter que mandar aqui. Manda Emílio, ele, pede para entrar aí, Emílio. Ué, nós somos a democracia, não somos? Cadê o Emílio? Gente, eu tô... Ele fez um comentário cheio de risadinha ali, ó. Deixa eu ver. O Mate, cadê? Vai ter luz. Achou? Vocês vão ver, vai estar 3-1 e eu vou ganhar dos 3. Vou declarar a inconstitucionalidade dos 3, tá? Mas enfim, olha. Como veio o Mate aqui. Mas assim, cadê? Tá entrando. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá aí, ó. Acende a luz aí. Acende a luz que eu não tô vendo. Não, peraí. Deixa eu ir para um lugar claro. O Emílio vai aparecer aquele advogado na rede sem camisa agora, que volta e me aparece em alguma audiência, né? Gente, mas assim, legal. Pronto. Me permita dizer, Emílio, obrigado por estar aqui. Legal saber que cai mais de 2 e estar com vocês 3 aqui a nossa primeira vez, a 4, né? Foi, tá louca, mas enfim, muito legal estar com vocês aqui. Obrigado por vir também. Vira uma suruba já, viu?
Formação de quadrilha isso aqui já. Normalmente união poliafetiva é três. Gente, vamos separar. União poliafetiva é uma família. Nós quatro aqui, um quadrisal, né? Mas assim, normalmente é o trisal que é a união poliafetiva, ainda não união de quatro. Mas diz aí, Emílio, José Emílio, é ou não é mutação? Também professor, né, de direito, também dworkiano, eu falei, né, Ronald Dworkin, um autor muito famoso, infelizmente faleceu em 2010, uma teoria muito instigante, né, aqui é a minha trinca mineira favorita, né, junto com outros amigos nossos, e eu citei o livro do professor José Emílio, ele na verdade tem um livro, Teoria da Constituição, uma teoria dos direitos fundamentais e liberdade de expressão e discurso de ódio. O que eu citei do Emílio algumas vezes foi que sobre o tema de discurso de ódio, a professora Samantha Meyer-Puig, a partir do mesmo pressuposto teórico, a teoria de Dworkin, né, ela acha que não pode proibir discurso de ódio, que todo mundo tem que falar o que quer e viva. A Suprema Corte dos Estados Unidos admitiu isso. O Brasil, junto com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia, e espero que a maior parte do mundo ocidental democrático, diz que discurso de ódio não é protegido como liberdade de expressão. O professor José Emílio concorda com essa teoria hegemônica, discordando de Dworkin, né? José Emílio fala que Dworkin trai o seu ideal de igual respeito e consideração ao dizer que discurso de ódio tem que ser proibido. Estamos neste ponto específico com Jeremy Waldron, né? The Harm of Hate Speech. O discurso de ódio causa um mal social tão grande, fica alimentando guerras e disputas sociais, aí já estou eu parafraseando, que ele deve ser proibido. Então, a partir de que o professor José Emílio pensa assim, tem que ser proibido, e a professora Samantha, também de Dworkin, acha isso. E agora eu finalizo para passar a palavra para o Emílio. Vocês ficam difamando a Alex e a ponderação porque o ministro Gilmar e o ministro Marco Aurélio usaram ele. Eu vou fazer a mesma coisa com o Dworkin agora, porque vai ter luta, então não vou fazer isso, mas vou jogar agora assim. Zé Emílio, obrigado por vir, amado. Pode falar. Não, eu que agradeço, eu estava acompanhando, e aí só sobre a questão da mutação constitucional, me parece que o problema todo são dos pressupostos teóricos que o Flávio estava colocando. Então a gente não pode, como também com o Alex, a gente não pode pegar uma teoria e fazer qualquer coisa com ela. Nós temos que respeitar uma tradição da teoria. E esse é o problema da aplicação da proporcionalidade do Brasil, por exemplo, que torna pior do que ela já é. Né? Normalmente, a aplicação da proporcionalidade ela é completamente sem obedecer os pressupostos teóricos pensados pelo próprio Alex. Esse é o problema. Né? Então, e aí o fato de que o mesmo autor possa ser compreendido de várias formas faz parte do próprio fenômeno jurídico, aplicando aqui o Dworkin, né? É um conceito interpretativo. Agora, o fato de que a gente possa usar uma mesma teoria ou um mesmo instituto de formas distintas não significa que todas elas estão certas. E, portanto, eu tenho que dizer para o outro, você está errado, filho. E aí a gente vai discutir. Eu faço isso! Né? Eu falo, mas essa fala não é dogmática. Aí sabe quem está errado? Eu que viro o grosso com mil aspas. Eu faço isso. Mas é isso. Eu estou falando com meus alunos agora. Eu estou igual o meu amigo Paulo. Eu vou mandar o povo estudar agora. Exatamente. Porque é o debate, esse debate agora maluco, né, da legítima defesa da honra, né? Sim. Tá violando a plenitude soberania do júri. Plenitude de defesa, eu posso dizer qualquer coisa, então. Eu dou esse exemplo. Vamos ter falar disso. A live olhando sobre 10 anos da União Homoafetiva, mas era sobre mais coisas, né? Eu não imaginei que fosse ter uma mutação constitucional da live para a gente falar desse tema. Mas acho ótimo. Sobre a legítima defesa da honra, né? As entidades falam, violou a plenitude de defesa, porque eu não sei, elas não contam. Eu falo, é? E tu pode falar qualquer coisa? Então, se o neonazista falar que o judeu mereceu morrer porque o antissemitismo tem que ser adotado, o júri pode absolver por isso. Legítima defesa da honra já foi usada para absolver assassino de homossexual.
já foi incidência no aditamento da ação. Então, realmente, chocante. Eu falo assim, é legítimo se preocupar, né, com outros limites que o Supremo possa reconhecer o direito de defesa, mas não, mas assim, é absurdo demais você achar que proibir esse argumento da legítima defesa da honra viola o direito de defesa. Ou a soberania do júri, também vieram com essa pra cima de mim, de que isso viola a soberania do júri. Uai, mas então o júri é soberano, inclusive, acima da Constituição, né? Porque daí é isso. Se eu falo lá, não, mas vocês têm que absolver porque Deus disse assim, e aí os jurados vão e absolvem, então ok, quer dizer, o júri paira ao largo da tem necessidade... gente que diz que sim, tá? Dica, deixa eu te chocar. Tem gente eu sei que sim, mas não, o júri não pode estar nessa entidade, não pode ser essa entidade fora do mundo. Toda decisão tem que ser fundamentada. Ainda que os jurados não precisem fundamentar, mas o processo tem que ter um fundamento que seja aceitável pelo direito. Se a defesa usa como argumento coisa como Deus, né, que Deus perdoou, alguma coisa assim, os jurados não podem absolver o cara por causa disso. Isso está errado, isso tem que ser dito. A soberania do júri não é absoluta, até porque não existem direito... O Zé Emílio não vai concordar com isso, eu sei que o Zé Emílio tem uma posição sobre isso, mas não existem direitos absolutos, o STF já disse isso. Ou pelo menos na ideia que o STF diz isso, eu acho que faz muito sentido. Não, o Zé Emílio, ele diz que são, mas assim, o pressuposto teórico é distinto. Vocês concordam, né? Sim. Né? Gente, a gente já está numa questão muito dogmática. A gente precisa de uma live para cada um desses temas. Ou então a gente fica aqui até as 10 da noite. Eu não me oponho muito, mas enfim. Mas voltando... Alexandre, só para falar isso. Quem diz da soberania do júri, você manda estudar mesmo. Porque o Supremo Tribunal Federal, desde antes de 88, desde que a Constituição diz que o júri é soberano, ele fala: soberania dos vereditos do júri não permite julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Porque não permite julgamento arbitrário. Aí eu provoquei na sustentação oral. Eu falei, a soberania do júri, e você ser julgado por pares, que é o júri, não é algo que foi criado para permitir decisões arbitrárias, decisões que consagrem preconceitos sociais. Claro. Foi criado para você, sabe? O direito a um julgamento justo, produzir provas, né, para superando as percepções que você tinha na época do absolutismo, né? Enfim, não vamos entrar muito no fato histórico, mas é chocante, mas você tem que estudar a jurisprudência do Supremo. E eu falo assim, né, Flávio, Zé Emílio, Alexandre, você pode discordar da jurisprudência do Supremo. Olha, até 2011 a história da minha vida foi ser minoritária. Eu discordo de todo mundo e eu acho que estou certo. Isso é outro problema. Mas você não pode fingir que não sabe qual é a jurisprudência suprema. Eu falo assim, se você vai reinventar a roda, você não pode... Você tem que estudar a roda para explicar por que ela está errada. Deixa eu dar um exemplo de como nosso amigo professor Lemistrec está certo, o WhatsApp, a neocaverna de Platão. Eu fico criticando, vocês sabem bem, né? Quem diz que o Supremo legislou fez analogia ao reconhecer a homotransfobia como crime de racismo. No conceito de racismo do Supremo, é interpretação literal. É tudo que eu vou falar aqui, senão eu vou ficar 3 minutos só falando do conceito. Aí, sabe, num grupo de direito constitucional que eu tô por algum motivo, tem um Flávio, Emília, tem um monarquista nesse grupo. Olha o grupo que o Paulo tem enfiado. Que grupo é esse? Grupo! Mas, enfim, aí ele me ironizou. Eu falei assim, a história... Aí ele falou, não pode ser o Renan Calheiros, o relator da CPI do Covid, porque ele é parcial. Eu falei, olha, na DPF 378 sobre o rito do impeachment, o Supremo falou que não aplica impedimento pela própria natureza da política. Eu falei, evidente analogia. Eu já falei, analogia. Aí, sabe qual foi a resposta? Aspas. Aí você já falou tudo. Impeachment não é CPI. Então, beleza, fechado. As pessoas vão raciocinar por analogia. Aí eu falei isso. Nossa, mas você que tanto odeia analogia. Eu fiz a cara. Assim, oi? Eu falo que o Supremo não fez analogia a homotransfobia como racismo. Disso eu virei alguém que odeia analogia. Aí eu mando estudar, e nessa hora eu mando pastar. Nessa hora eu falo, olha, você só fala teratológica, só fala inepta, no judiciário você seria condenado por litigância de má fé. Aí o errado sou eu. Aí eu sou grosso. No grupo de WhatsApp eu sou mais duro mesmo. Enfim, gente.
Espero que esteja assistindo. Eu falei para eles que o dia que eu escrever isso, pessoas alegam isso, não são só vocês, mas são vocês também. Eu falei isso, acho que essa semana, nesse grupo. Não tem cabimento um negócio desse. O Mestre pior Yoda é ser um grupo de direito constitucional. Isso é que me deixa mais chocado. Tem que botar o Emílio, eu e o Flávio lá pra gente brigar juntos. Não, Pelo amor de Deus. Eu já tô cansado de brigar, viu, Alexandre? Eu falo assim, não, tudo bem, então deixa eu ali tomar uma água. Vocês ficam discutindo aí, eu tô nessa toda política do Emílio, eu não tô discutindo com determinadas pessoas, não, porque eu acho que os próprios pressupostos para o diálogo acontecer não subsistem. Não, mas nesses casos eu fico usando figurinha. Tem umas figurinhas do Paulo, por exemplo, de WhatsApp, que são ótimas. Já te mandei estudar hoje, eu sempre uso essa. Eu mandei. É isso, eu respondo com figurinha. Eu respondo só com figurinha. Não respondo, não dá, não, eu não respondo seriamente, não. Eu falo de entrar no lugar desse só pra zoar. É pra responder com figurinha. É pra usar a do Gilmar Mendes falando: tá nos altos! Cássio, tá nos altos! Uso direto. Tem uma, Flávio, Emílio, eu juro que eu nunca tinha falado isso até aquele momento. Com o monarquista, depois eu usei. Mas era a interpretação teleológica correta. Tem, imagina, minha foto, né? Tá escrito em cima: seu argumento seria ótimo se não fosse burro. Ele falando, nossa, mas assim, teve tanto golpe em presidencialismo e parlamentarismo, olha as monarquias da Europa. Foi um dos casos que eu usei a figurinha. Aí tem outra, imagina a minha cara, Flávio, a minha cara de advogado, não saber fazer, escrito nefasto e teratológico. A outra é declara inconstitucional. Aí tem o Alexandre, né, na ostentação da homotransfobia, assim, ele tá assim, essa biroca. Essa biroca. Essa eu tenho. Eu finalizo com essa, que é uma elegância. Eu tenho que compartilhar que os alunos fizeram as minhas. Tem uma... não tenho, eu quero essa. Os alunos falando assim, eu teria vergonha de ter dito isso. É a cara do Flávio isso. Nossa, aquela coisa assim, né? Eu tenho umas assim, né? Eu não sei qual foi o intuito, mas se vai passar vergonha, deu super certo. Deu certo. Outra assim, oi, Anjo, eu queria te dar presente, mas eu não sei como embrulha a noção. Quer dizer... não, é o que tem, né, gente? Emília, você deve ter os seus alunos já devem ter feito figurinha de você também, não fizeram, não? Não, a minha, não. Você não sabe, então, né? Não sei. Você não sabe. Fala que não vai. Gente, se tem algum aluno do Emílio assistindo, por favor, mande as figurinhas dele para ele, pra gente poder conhecer. Com certeza tem. Não, gente, é Dilma. Mas, gente, aproveitando, então, nós vamos voltar ao tema. Mas, assim, senão... Vamos passar, a gente pode ficar mais meia hora. Eu já fiz 2 horas em live, não vou fazer isso para vocês mais. Eu não sei se vocês pegaram, Flávio, Emílio. O Alexandre falou, e eu já falei um pouquinho, né, que a decisão da união afetiva, até pela surpreendente, que presença de Flávio 2 pesca aqui na live. A decisão da união afetiva, até pela unanimidade que foi surpreendente, a gente esperava vitória, mas a unanimidade foi muito emblemática, ela abriu caminho para as outras decisões. Aí eu falei, até quando eu falei da família paralela, né, olha, não é porque reconhecer a união afetiva, vai reconhecer todos os direitos da diversidade, vai reconhecer a homotransfobia como racismo. Se não tivesse reconhecido a homotransfobia como racismo, isso não tiraria a importância do Supremo na proteção da população LGBTI+. Mas, assim, certamente a gente viu o Supremo como um tribunal aberto a cumprir as promessas emancipatórias da Constituição. Fiz uma analogia com a Corte Moreira Alves, uma corte conservadora, que não interpretava a Constituição da forma mais parecida com o anterior, e veio outra. E aí, aí novo argumento. Em 2015, o Supremo proibiu a discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas. Ele tirou da lei a expressão homossexual ou não e o título do crime de pederastia. Eu sempre brinco que eu não sabia que você podia declarar inconstitucionalidade de título. Adorei, não vejo nada contra, mas assim... Porque aí no julgamento de pessoas trans, o ministro Gilmar falou, a lei não pode positivar termos que incentivem estereótipos, incentivem a discriminação. Aí em 2000,
17, terminando em 18, direito de pessoas trans mudarem nome e sexo no registro civil, sem cirurgia, laudos e ação. Seguindo a Corte Interamericana, o direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade. 2019, homotransfobia como crime de racismo. Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, o dominante desumaniza o dominado, os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Em 2020, o Supremo declarou inconstitucionalidade de várias leis municipais e uma estadual, mas não só por ser competência da União, inconstitucionalidade formal, mas a inconstitucionalidade material também. Proibição de censura, liberdade de concepções pedagógicas, liberdade de expressão de professores, que o Escola Sem Partido, aspas, né, diz que não tem, o papel emancipatório da educação, a doação de sangue igualitária, poder doar sangue independente de orientação sexual e identidade. Eu vou simplificar assim. Eles dizem que eles não nos consideravam um grupo de risco. Eu quero que vocês comentem isso no paradigma do aguilhão semântico. Não! A gente não está discriminando por orientação sexual. Não é grupo de... Se o heterossexual transar com outro homem, está proibido doar sangue. Alguém já falava isso. Derrubou essa discriminação. O Supremo reafirmou a unanimidade da união homoafetiva, acho que em 2018, uma lei do Distrito Federal. Tinha feito o Estatuto da Família, como família união entre homem e mulher. Como não proibia a união homoafetiva, o Supremo falou a mesma coisa. Olha, esse conceito é constitucional, desde que não impeça o da família homoafetiva, ou recurso de proteção. O Supremo falou, acho que esse ano, que proibir a discriminação por orientação sexual não prejudica a família, porque o Distrito Federal, de novo, tinha assustado a regulamentação por decreto da lei. Na prática, entre nós, eles copiaram e colaram a fundamentação do Estatuto da Família. Aí a ministra Carmen bem falou, olha, proibir a discriminação por orientação sexual não prejudica a família, na verdade protege a família homoafetiva. Isso é bom porque nos Estados Unidos sempre alegaram isso. Desde a época do Harvey Milk e tal, eram contra as leis antidiscriminatórias alegando isso. Então, você tem uma cautelar do Barroso, né, numa DPF da VGLT, superando a jurisprudência sobre identidade de classe, falando que as travestis e as mulheres transexuais podem ficar em presídio feminino se quiserem, de acordo com a identidade de gênero. Vejo que até para falar de todas as decisões eu preciso de uns 5 minutos quase só correndo com elas. Mas, assim, foi uma decisão, a da união homoafetiva, que abriu possibilidade de tudo isso. Aí, o que vocês poderiam comentar, né? Fiquem à vontade. Pode começar, Emílio. Vai, Emílio, você que falou pouco até agora. Por favor. Não, me parece que travou o Emílio agora. Felizmente segue uma linha argumentativa. O Supremo segue uma linha argumentativa de integridade. Ele vai seguindo os passos que ele abriu corretamente. E aí, para mim, surpreendeu a unanimidade da DPF 132, né, da DI 4277, que a gente tem um livro que precisa fazer uma nova edição, né, Paulo? Estou te cobrando agora ao vivo, né? A gente precisa fazer uma nova edição daquele livro, que ficou muito bom. Pois é. Não vem fazer essa cara não, que eu estou te cobrando a tempo. Gente, então não consegui ainda, esgotada, a gente... Pode continuar. Pois é, mas tem que sair, né? A gente precisa soltar esse livro, soltar a nova edição, porque tem muita gente pedindo, inclusive. Tem muita gente cobrando. Esse livro ficou tão bom e nada e tal. Enfim, eu acho que o Supremo segue uma linha argumentativa que ele abre. Decisão paradigmática. Para mim foi surpresa o 11-0 dessa decisão. Para mim foi surpresa. Mas, enfim, me parece que os argumentos são muito corretos. Inclusive, o texto que nós vamos mostrar que não é caso de mutação constitucional, e sim de interpretação construtiva. E aí o resto foi consequência, me parece. Eu acho que seria estranho se o Supremo mudasse a posição e algum desses casos desse uma decisão contrária. Mas é aquela coisa, né? Do Supremo Tribunal a gente pode esperar qualquer coisa.
E quanto mais agora, né? Que está vindo aí, deve vir um outro ministro indicado pelo atual governo. O Marco Aurélio está saindo agora em junho, né? Então, a gente não sabe o que pode vir. E aí a gente pode ter uma composição ainda pior, né, do Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas, enfim, Sim. É isso. Né? Eu acho que é uma consequência lógica seguir o capítulo que foi construído lá atrás e o Supremo está escrevendo essa história. E, pelo menos nesse aspecto, é só para aplaudir. Né? A gente não tem o que questionar. Eu tenho brincado, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes deve ter sido abduzido, né? Porque, ultimamente, ele tem dado votos assim que eu tenho aplaudido de pé. Sim, até mesmo a ideia de proporcionalidade, ele não está mais falando em ponderação de valores, ele está falando só na lógica de proteção deficiente ou de proibição de excesso, que é algo que não tem como não concordar. Enfim, pelo menos a gente tem hoje, né, acho que com a saída do Marco Aurélio, a gente vai ter o Gilmar como um ponto de apoio aí. Né, ele tem dado votos bem interessantes, consistentes, né, e de novo, aconteceu alguma coisa que o ministro Gilmar modificou bastante, né, a sua linha de argumentação, enfim. Então, mas é isso. E aí, o problema vai ser a chegada desse novo ministro. A gente não sabe, né, como esse novo ministro vai agir dentro da Suprema Corte. A gente não sabe nem mesmo como que esse atual indicado, como ele vai agir daqui para frente, porque... e aí eu vi muita brincadeira, né? Avisa ele que ele vai continuar e o Bolsonaro vai sair, sabe? Coisas do gênero, porque ele estava votando numa lógica do presidente da República, né? E tinha que avisar ele que ele é independente, né? Enfim. Mas eu acredito que é porque ele é ruim mesmo, sabe? Infelizmente. É do meu estado natal. Piauí. Do Piauí, aquela porcaria. O Supremo, que já teve Evandro Lins e Silva como ministro, era do Piauí. Aí agora o outro representando o Piauí é essa coisa. Né? E ele era conhecido em Teresina, ele era um advogado medíocre em Teresina. E foi ao TRF porque ele tem ligação com o Centrão. Ele foi indicado no 5º Constitucional porque ele tem ligação com o Centrão do Piauí, o Ciro Nogueira, que é senador, e todo mundo em Teresina sabe que ele é corrupto e ele não é preso. É uma mágica que acontece. Todo mundo sabe que ele é um dos maiores corruptos do Piauí, é o senador Ciro Nogueira. Isso todo mundo lá em Teresina sabe. E ele é muito ligado ao senador Ciro Nogueira. E, em relação a essa ligação, ele conseguiu, na vaga do 5º Constitucional, ele foi indicado pela Dilma para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E lá ficou, e era um cara meio desconhecido lá no TRF. E aí, de novo, o Centrão surgiu, né, apareceu, e o nome dele foi. E parece que ele é meio religioso também, então isso deve ter chamado a atenção do presidente, ele foi indicado. Como o Senado não faz o papel dele que tem que fazer, né, ele foi, enfim, aprovado. Está lá, né? Mas ele assim, todo mundo lá em Teresina sabe que ele é muito fraco, sabe? E aqui, parênteses, Emília, Vitória Fidelis 163 falando, no momento fofoca do professor José Emílio, né? Quer dizer, adorando. É bom para quem... eu adoro isso. Eu adoro falar mal dos outros, Paulo. É aquele pressuposto, todo mundo fala mal da gente, a gente tem que falar mal dos outros também, né? Para se vingar, então... Justo. E aí a gente não sabe, de fato, como é que vai ser agora a partir de junho, né? Que a partir de junho vai ter a indicação do novo ministro. Estão falando do André Mendonça. É o nome que deve aparecer. Embora tenha ficado muito forte o nome do Aras, do Procurador-Geral da República. Então a disputa, se não chegar um terceiro, sempre pode aparecer, parece que a disputa está entre o André Mendonça e o Augusto Aras. De qualquer modo, o futuro não é bom, né? Em termos de institucionalidade, de Supremo Tribunal. E qualquer um desses nomes vai ser uma coisa bem complicada. E aí a gente não sabe como é que eles vão agir nessas pautas identitárias, né? O problema todo vai ser esse.
Né? Sim, me permite então, antes de passar para o Flávio, só que é uma coisa que eu sempre comento isso, né? Se o presidente da República atual for reeleito, sabe, Voldemort, aquele cujo nome eu não sou obrigado a pronunciar, ele vai ter indicado 4, porque em 2023 a Rosa Weber e o Lewandowski se aposentam. Assim, em termos de direitos LGBTI+, ou a gente mantém tudo, ou a gente só perde pessoas trans em cartório. Porque, assim, Marco Aurélio e Lewandowski votaram contra a homotransfobia sem racismo. Os dois votaram para ter ação judicial em pessoas trans. A Rosa está com a gente sempre nesses temas. Então, assim, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Assim, eu acho que o ministro Toffoli é que, assim, não me segue pessoas trans, o Supremo julgou a DIN em 1º de março e terminou de julgar o RE em agosto. E o Toffoli adequou o voto dele. Mas, assim, ou não perde nada, ou perde só trans em cartório. E, assim, como vinculação a precedentes, em tese, não é para mudar a decisão só porque mudou a bendita composição do tribunal, isso a gente levando o direito a sério, né? Mas tem a real juridique, diz o professor Lênio, que é uma catálogo. Mas, assim, mas pode ser que algum ministro que votou assim vote a nosso favor para manter um precedente. Assim, em termos de direitos LGBTI+, então a gente teria problema de reverter decisão só se um voldemórtico, né, for, além da reeleição de Voldemort, alguém assim ganhar na outra. Aí danou-se. Mas, assim, é muito problemático, porque alguém pode ficar pedindo vista. A própria liminar do ministro Cássio, da liberdade de culto, que eu falei nesse julgamento pela cidadania, né? Que foi um julgamento assustador. Aí eu já passo para lá, Flávio, mas assim, e foi assustador não só porque só eu e o procurador de São Paulo falamos o óbvio, que pode restringir o culto no contexto grave de pandemia, nos mesmos termos que outras reuniões. Eu ironizei meus colegas. Parecia que, segundo outros advogados, do AGOPJ, que só o culto estava proibido. Mas, assim... As escolas fechadas. Assim, embora em um processo sobre liberdade de culto você tenha que falar da importância do culto, o problema foi a gradação. Nossa Senhora, eu achei que eu estava num tribunal eclesiástico com a Bíblia como parâmetro. Para mim, ali ficou muito evidente que há na júri juristas evangélicos, que para mim são fundamentalistas e não evangélicos, mas esse é outro problema, vão continuar lutando para ter privilégios pelas religiões. Mas, assim, é um pouco assustador. Alguém dá uma liminar, aí para você conseguir reformar, o pleno julgar, a gente sabe, né? Depende do interesse do tribunal, e interesse não no sentido pejorativo. Às vezes o tribunal acha que vão jogar outras coisas primeiro. Assim, mas em termos de derrota, de reverter decisões, só a partir de 2026, se alguém muito ruim. Por isso que eu estou feliz que não só o Lula, mas está todo mundo ganhando o Bolsonaro no segundo turno. Então, mas é isso, Flávio. Com isso, né, nessa questão da matemática, o que é possível fazer, né, eu declaro inconstitucional aquela fórmula do Alex, até porque ela é desnecessária. Né? Por favor, Flávio. Paulo, primeira coisa, né? Sério, de coração, eu queria ter essa segurança, porque eu ainda sou daqueles pessimistas. Eu ainda acredito que o otimista é alguém mal informado. Quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal, infelizmente, os caras conseguem nos surpreender, só que não positivamente. Para que os caras façam um overruling absolutamente incoerente deles mesmos, não custa. Não custa. E isso está o sabor das conveniências de, digamos assim, dos mais diversos sistemas. Então, sei lá, eu tenho um certo receio, né? Mas eu concordo com você que eu acho que, se a gente puder pensar que a gente conseguiu alcançar um solo firme, isso é extremamente importante para uma teoria que queira levar a sério os direitos fundamentais. Né? Futuro me parece um tanto quanto obscuro. Aí eu vou lá para Game of Thrones para acreditar que The Winter's Coming. E sei lá o que pode vir de eventual nomeação, porque é algo absolutamente sinistro. Eu acho o seguinte, né? Quando eu escrevi a minha tese e tomei, no meu capítulo 4, o caso tanto da DPF quanto da DI como um elemento paradigmático para falar, eu fui chamado de otimista.
por imaginar que talvez o tribunal pudesse ter aprendido historicamente consigo mesmo. Eu acho que de lá para cá, talvez sim, aprendemos, e isso, como você coloca na sua fala, é muito importante. Eu acho que a gente vem galgando degraus extremamente importantes. E tomara mesmo que tanto, não só o tribunal, mas acima de tudo nós, né, que fazemos esse papel de crítica, que fazemos esse papel, como diria meu querido irmão Alexandre, de esfregar na cara do mundo chamuscado da vergonha, que indita o contrário, nós ainda vamos ter muito serviço pela frente. Sim. Né? Eu acho que assim, a gente alcançou, mas nós não encerramos. Sim. E a gente continua na luta. E você pode ter certeza, eu, Emílio, estamos nessa briga para entrar dando voadora giratória. Fico feliz, Amado. Obrigado. Alexandre, antes só de passar para você, acho muito importante, o Emílio caiu, Amado, se você... Ele falou que ele caiu. Então deixa eu tentar. Eu não sei porque não aparece para mim o convite, eu vou ter que convidar de novo, mas assim, vou falando. Concordo com você, Flávio, ser otimista aqui é muito complicado, ainda mais numa birosca de país, né? Quando fundaremos a república nesse país? O Alexandre pergunta, né? Aí eu pergunto isso para ele fala, nunca nesse país com mentalidade de Sesmaria. Pois é. Mas não tem como, não. Nesse tema específico, eu entendo os temores, sinceramente, o Supremo não se ajuda. O ministro Gilmar, a gente falou, né, em temas, sabe, antes de julgar a chapa de Dilma Temer, ele teve uma reunião com o Temer, sabe, no TSE. Então, quer dizer, mas o Gilmar, ele realmente, que é um grande constitucionalista, a gente discorda aqui e ali, mas enfim, é um bom jurista, tá, uma postura importante, garantista agora, mas assim, o Supremo não se ajuda, mas eu sempre respondo assim. Bolsonaro eleito, quase eleito, eu tive que falar Voldemort, né? Assim, o Supremo deu liminar e por unanimidade impediu a polícia de invadir a universidade para fazer censura ideológica. Na minha descrição super neutra, né? Quer dizer, já estou dizendo o que aconteceu na prática. 2019, ele recém-eleito, o Supremo, ao longo do primeiro semestre, reconheceu homotransfobia como crime de racismo, que para mim, para a gente está certo, mas é uma decisão super polêmica, comprou uma briga. O que eu falei, em 2020, ele continuou comprando briga com esse governo na história de gênero nas escolas, falando que a escola pode, deve tratar disso. Então, mesmo no nível puramente sociológico, e falando num sentido talvez bem coloquial, porque eu não entendo muito sociologia, assim, o Supremo tem, assim, eles falam, né? Em termos de proteção de grupos vulneráveis, eles se unem. Eu tenho um artigo de 2016 que fala, né? STF, um tribunal amigo apenas, com aspas, não apenas, de liberdade de individualidade e autonomia privada, que é um tribunal excelente para proteger minoria, mas nos direitos sociais ele tem sido ruim. Desde que no ministro Fachin, que merece reconhecer, o Fachin tá muito duro do penal, mas ele, a Rosa Weber e o Lewandowski tem sido um tribunal neoliberal, vamos simplificar assim. Eu brinco assim, né? Quer dizer, a gente, o Barroso, o Fachin, são super aliados, eu brinco, né? Que eles continuam sendo lindos até quando eles erram. A gente precisa reconhecer a importância do tribunal na proteção de minorias. A gente tem que falar que é insuficiente. Eu faço isso. Eu elogio o Supremo quando ele merece elogio, na minha opinião, claro. E critico quando eu acho que tem que criticar. O problema é que eu vejo, principalmente nas esquerdas, o povo pega o conjunto da obra, só Deus não sabe o que é isso, e ou demoniza ou deusifica. Então, quer dizer, eu acho que... Mas assim, o meu ponto eu tenho essa esperança no Supremo porque... ele tem tido decisões que geram um desgaste político com o executivo. Então, é daí que eu tenho essa esperança. Mas, assim, com todas as cautelas, que nem você falou, eu indo lá quase gritar, estou quase gritando sustentação oral, né? Quer dizer, mas assim, no limite da formalidade, no limite da... Como é que é aquela figurinha do Marco Aurélio? Da liturgia, eu espero. Mas, assim, Alexandre, então, o que você tem a falar sobre isso? Só para checar um pouquinho o otimismo, né? De onde essa bicha louca tirou esse otimismo? Eu acho que é disso. Assim, eu lembro, na verdade, um conceito que é trazido pelo Boaventura, né? Para sair um pouquinho aí, mas que o Boaventura traz essa mesma preocupação
que ele fala, olha, o problema da revolução jurídica feita através do judiciário é quando vem a contra-revolução. Né? Ele fala, o mesmo judiciário pode também produzir aí, pode ter uma virada e produzir decisões horrorosas e tal. Eu espero que não. Eu espero realmente que a gente tenha construído, pelo menos em termos de jurisprudência, tenhamos construído determinados consensos mínimos, civilizatórios, que não possam ser rompidos. Sim, se a gente for levar o direito a sério, né, para usar uma expressão para os dois Dworkinianos presentes, se a gente for levar o direito a sério, é o mínimo que a gente pode esperar do que a gente conseguiu construir até aqui. Agora, é um otimismo com muita cautela, porque a gente sabe muito bem que as coisas, o jogo ali em cima é um jogo muito pesado e a gente não sabe o que acontece. O certo é que vamos continuar aqui batalhando, dando grito, batendo na porta dos tribunais toda vez que a gente entender que a coisa está desandando. Uhum. Não, perfeito, eu concordo, mas eu só ressalvaria uma coisa, que é assim, a revolução jurídica, ela pode ter a contra-revolução, mas também pela lei. Quem for socialista, claro, não. socialismo com Sim. liberdade, vai falar, o estado de bem-estar social Sim. deu os direitos, e aí veio o legislador. Eu confesso que uma coisa me irrita muito, obviamente não de vocês, né? Se fosse de vocês, eu falaria que teria uma coisa que deixaria que vocês são muito equivocados. Não é o caso dos três amados professores, gente. Demoniza-se o Supremo, há uns gozos freudianos de demonizar o Supremo, e o Congresso não tem que demonizar ninguém. Claro. De forma trabalhista e de forma previdenciária, com D mesmo. Assim, o culpado é o Congresso que fez isso. O Supremo, ele erra, e erra muito ao não derrubar vários pontos, então tem que ser criticado. Mas quem aprovou as reformas que deformam é o Congresso. Agora, eu não vejo as pessoas que criticam o Supremo. O Supremo, ele manteve, como é que é a história do imposto sindical, ser muito facultativo, e já era, né? Só ficou mais ainda. E manteve a terceirização da atividade. Enfim, um ministro, eu vou ser educado para falar, não citar o nome. Não, acidente no trabalho pode ter em trabalho com carteira assinada ou terceirizado. Aí eu sempre digo, olha, no mundo das ideias do Platão, eu concordo. Por 1000 estudos de sociologia do trabalho, é no terceirizado onde isso muito mais acontece. Então, aí tem umas que estão paradas, né? Então, acho que a gente tem que criticar o tribunal. Eu tenho um artigo, né? Acho que é esse que eu falo, né? Que é a precarização trabalhista de Temer viola nosso constitucionalismo social. Aí eu termino o último parágrafo com John Rawls, né? Eu falo, olha, já que o Supremo está assumindo um tribunal liberal, que seja um liberalismo igualitário, lá John Rawls, né? Que se você mantém a desigualdade, pelo menos você melhora a parte de baixo, ainda que melhora de cima também, é assim que eu sempre explico. Mas assim, é isso, né? Quer dizer, então, é claro, mas eu falei, gente, anteontem, num evento do IBDFAN, né? Por que é importante uma lei? Um estatuto da diversidade sexual e de gênero. Tem um projeto de lei que eu ajudei a escrever nesse sentido. Porque dá mais segurança jurídica. É mais difícil mudar a lei do que mudar a jurisprudência. Então, nesse ponto, quer dizer, estou totalmente com o Alexandre, só chamando a atenção, né? Quer dizer, que não é o caso do Alexandre. Mas, assim, muita gente acha, ou deusifica ou demoniza o judiciário, mas isso vale também para os poderes políticos. Teve um caso aqui municipal, como é que tinham criado um Conselho de Direitos Humanos por lei. É importante, a gente sempre, porque não esses conselhos são por decreto, é uma canetada do novo prefeito e governador, acaba. Mas num mandato aqui veio uma lei e revogou a lei do conselho anterior. A gente pode falar que é inconstitucional, violação do retrocesso, mas enfim, então é uma situação difícil, né? Que acho que assim, aí eu vou terminar de falar e passar para a gente passar para as considerações finais de vocês três, e essa já é a minha. Eu acho assim, me incomoda muito que as pessoas esperam que, mesmo a lei ou uma decisão do Supremo, ou ela faz milagre, num passe de mágica resolve-se tudo, e aí um juiz boca da lei, um silogismo perfeito de Beccaria, onde não se interpreta, a mera leitura não interpretativa resolve todos os problemas, se é que isso é possível, eu também acho que não é. Ou ela faz isso, ou ela não serve para nada. Questão da união afetiva, tirando um promotor mala de um Estado, ela meio que ninguém questionou ela em termos de união Estado. O casamento teve uma lutazinha, tem uma DIN
contra a resolução do CNJ, que eu defendo o casamento, a resolução pelo PSOL e pela Arpen do Rio, mas assim, consolidou a união homoafetiva. Mas assim, muita decisão você precisa de luta. Eu sempre dou o exemplo, a lei federal que ensina, que obriga o ensino da história da África nas escolas, uma demanda do movimento negro. A lei não saiu do papel até hoje. Você tem que lutar. Eu falo, eu sou advogado civilista, entra com ação de obrigação de fazer contra o Estado, vai obrigar a maldita escola a fazer. E negros e brancos, isso é o caso Brown versus Board of Education. A Suprema Corte dos Estados Unidos mandou, para quem não sabe, gente, ela proibiu a segregação racial entre negros e brancos na escola. Se a homotransfobia é racismo, eu tenho que falar em racismo negrofóbico, a homotransfobia é espécie de racismo, então por isso que eu falo segregação racial entre brancos e negros. Mas eu nunca li a segunda decisão, mas teve que vir Brown 2, porque as escolas continuaram querendo segregar. Então, assim, mesmo a lei ou a decisão da Suprema Corte, por mais que ela tenha força de lei, né, como tem essas do Supremo que a gente está comentando, ela não é, isso algumas pessoas têm dito, elas não são o final, o fim da história, né? Ela é um marco. Pode não ser o começo, mas é um marco que a gente tem que desenvolver. Gostei muito da fala do Emílio, do Orquianamente. O Supremo está mostrando integridade. Me corrijam se eu simplificar demais, mas assim, o Supremo afirmou um princípio de antidiscriminação na decisão da união homoafetiva e manteve eles. E eu sempre falo, né? Como que eu explico todas essas decisões em 1 minuto? O Supremo tem concedido esses direitos, garantido esses direitos dos LGBTI+, porque não garanti-los seria uma discriminação. E a Constituição proíbe toda forma de discriminação. Obviamente tem muitos outros fundamentos específicos, mas é isso. A homotransfobia como racismo, né, já que não cabe crime por analogia, já que a homotransfobia é uma das formas de racismo, achar que os crimes por raça não abarcam ela seria uma discriminação. As pessoas adoram falar que eu faço analogia. Eu amo a analogia, não para criminalizar. Então, assim, a gente precisa lutar. E eu vejo que as pessoas, olha, o Supremo decidiu, mas ainda está difícil. Sim, está difícil. O mundo não é perfeito. Então, e aí eu finalizo mesmo falando para o povo, né, que vocês sabem que nossos alunos, ex-alunos, querem abandonar o direito para as ciências sociais. Né? Eu falo, vocês querem me deixar sozinho no direito com a Janaína Pascoal? Isso é inconstitucional, é inconvencional. Uma das minhas figurinhas, Flávio, diz, isso é crime de lesa humanidade. Então, usemos o direito orquianamente. Vamos para o Supremo, que tem um artigo, faça uma fundamentação lá do Orkin. O Alexandre faz a lá Habermas. O Marcelo Catoni faz uma fundamentação catoniana, que eu sempre falo que é um procedimentalismo catoniano, eu falo isso há muito tempo. Eu acho que minha internet está travando. Você está também? As teses possíveis devem ser usadas para mostrar que o direito é não discriminatório, para ficar nisso. Mas aí eu finalizo, passo a palavra, não sei lá, Alexandre, fala o Alexandre primeiro, o Emílio e o Flávio por fim. Obrigado por isso. Obrigado, Flávio, por vir aqui jogar uma bomba atômica na minha live, que foi divertidíssimo. Eu adorei mesmo. Faça isso mais vezes. Farei isso nas suas também, porque sim, né, mas vamos marcar debate sobre isso mesmo, que eu adoro esse tema. Só fiquei preocupado, né, da gente ficar muito tempo num debate que não é o principal da live. Mas obrigado a todos por terem vindo. Não, eu acho que a gente pode finalizar, na verdade, agradecendo aí o Emílio e o Flávio por terem participado. Eu acho que o resumo dessa história é de que é importante a gente lembrar desse marco, que é a decisão da DPF 132, porque eu acho que ela é, em muitos sentidos, o nosso Brown versus Board of Education. Ela é um marco civilizatório dentro do direito constitucional brasileiro. E eu acho que é isso. Só dizer para mim que ela é o nosso Brown, para mim já é o suficiente para quem entende aí do que eu estou falando, da importância dessa decisão. Acho que é isso. Eu deixo para o Flávio e o Emílio concluírem. Nos Estados Unidos, aquela da Suprema Corte que falou que não pode criminalizar os atos sexuais consensuais é considerado o Brown do movimento homossexual e LGBT lá também. Então, obrigado. Eu nunca tinha pensado nisso. Certamente, que é a decisão que afirmou a nossa cidadania. Eu sempre falo que me dá agonia, Alexandre, e Flávio, pensar como era
antes de 2011, sabe? Casais homossexuais têm que fazer procurações, contratos, não se garantia tudo. Morria o companheiro ou a companheira, via os abutres, vulgo a família de sangue, pegar o patrimônio que estava em nome do falecido. Quantos casos a gente conhece assim? Quantos casos a gente conhece assim? Eu conheço vários casos. É o assim. drama dos casais do mesmo gênero. Então, mas obrigado por isso, Flávio. Te devolver a palavra, eu vou colocar aqui o Emílio. Eu acho que o Emílio caiu de novo. O Emílio caiu. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o Alexandre está coberto de razão, Paulo. Eu acho que mais do que... Bom, o Brown é um grande símbolo, mas se a gente pega o Brown, se a gente pega o Loving, se a gente pega diversos precedentes que estão dentro da Suprema Corte norte-americanas, com certeza, quando a gente olha para a DPF, quando a gente olha para a DI, a gente tem um marco fundamental para a gente pensar que nós estamos, e aí não é o Supremo, nós estamos nos compreendendo como uma sociedade democrática que reconhece iguais direitos a cada um de nós. Eu acho que a gente não pode pensar simplesmente quando a gente diz que o Supremo acertou. Não, nós, enquanto sociedade, estamos marcando um importante capítulo da nossa história quando a gente nos reconhece como iguais. Porque senão a gente adota uma postura muito de transferir para a instituição, sobre a qual eu sou radicalmente contra. Eu acho que isso é um capítulo, como o Emílio falou, da nossa história, em que nós somos capazes de nos compreender como livres e iguais. E isso é fundamental. Mas isso é apenas um capítulo onde a gente vai continuar essa briga, todos nós quatro juntos, sei lá, até o asilo, até a cadeira de roda, que é uma metáfora que eu, o Dierle e o Alexandre usamos muito, né? Velhinhos dando bengalada para poder reivindicar direitos fundamentais. Tipo isso. Não, obrigado. Flávio, eu falo isso também, né? Quer dizer, se a gente tiver que fugir desse país, o asilo em Portugal... Sabe que Portugal eu quero desde antes de ser modinha, porque o Código Civil e a Constituição são muito próximos, pagando 300 euros a gente pode advogar, eu sou civilista como advogado e doutor de constitucional, todos... Mas esse é o brinco, né? A gente vai estar... O Emílio caiu de novo, já volta? Eu acho que o Emílio não vai ter jeito. Não, o Instagram tá com uma omatifobia hoje, né? Tá difícil. Mas eu brinco, né? Seja em Portugal ou Nova York... Porque, assim, eu tenho um ex-amigo que fala, né, que bicha gosta de duas coisas, da mãe e de Nova York. Sim, eu estou neste estereótipo também. O Emílio não apareceu aqui. Ah, já tá aqui. Mas, assim, seja de Portugal ou de Nova York, né, a gente vai ficar mandando a Dinha aqui pro Brasil, né? Por quê? Vocês não querem que a gente processe o país que nos deu asilo, né? A gente tem coragem, mas tem um pouquinho de noção também, né? Coragem, noção nenhuma, uma expressão que eu acho que quem criou foi a Djamila Ribeiro, nossa maravilhosa, né? Amiga, grande filósofa, mas se não foi, eu conheci por ela. Mas temos um pouco de noção também do perigo. Vamos continuar na luta sempre. Amado, Emílio, por favor. Paulo, graças ao PJE, a gente pode estar onde a gente quiser e processar e propor as ADINs, a DPFs e tudo. Só pela ordem, eu vou usar, corrigir o professor Flávio, o PJE é inconstitucional, é o pior dos sistemas, eu odeio, eu vou criar uma comunidade. Não, eu só quero dizer o seguinte, o modelo do processo eletrônico nos habilita... uma DPF contra o PJE. Fala, não! Eu vou ter toda a ocasiões, mas sim, pelo processo eletrônico, o Supremo vai falar, minha Deus, o Paulo tá lá no asilo, vai continuar importunando a gente? Sim, importunando também. Amo você, sim, porque Supremo, sim. Brincadeira. A gente critica, como a gente disse, né, Alexandre, nosso artigo com o Marcelo e o Diogo, e analogia para o professor Lemos, somos a miticure do Supremo. Somos amigos do Supremo, nossas críticas são sempre construtivas, defendendo o tribunal. Emílio, por favor. Se você aparecer, porque está carregando aqui. Eu acho que ele está. Difícil. A internet em Diamantina. Vamos lá. Vai lá, Emílio, voltou. Parece que tá o ouvindo a gente? Não aceita muito 4 pessoas, fica pesado, parece, não sei. E aí tá travando direto. Pode ser. Mas vai falando, tá travada a sua imagem, mas estamos te ouvindo. Estamos ouvindo, pode falar. Vamos lá. Emílio, tá aí ainda?
Caiu. Que não vai dar, não. Emílio, se você estiver ouvindo, vamos fazer uma outra live com você. Acho que você tem que entrar com uma DPF contra a internet em Diamantina. Você sabe, Flávio, eu não sei se você ou a Alexandre já sabe, eu descobri muito recentemente num outro grupo, que é o que gerou esse grupo, do jeito que eu já falei para vocês, que é esse ódio generalizado com a DPF, né? Que supostamente a DPF estaria banalizada. Eu falo, briga com o legislativo. Ele falou, cabe a DPF quando não cabe o resto, vai. Assim, tudo bem que eu acho que era a little too much, né? Quer dizer, uma DPF contra a eleição do Vasco da Gama. Tá bom, aí eu acho que o ministro Toffoli extinguiu ela. Eu já fiz 2 ADPFs esse ano, 2 de junho, eu fiz da honra contra a Lei da Segurança Nacional, mas são DPFs que cabem, né? Mas assim, vamos fazer uma DPF contra a internet em Diamantina, né? Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou me desconectar para ver se pesa menos e ainda dá tempo do Emílio fazer esse pensamento. Gente, um grande abraço, muito obrigado por me permitirem aqui ser o Penetra na festa. Obrigado. Mestre Saudade de vocês. Felizes com a sua presença. O Gustavo também é fã de Um abração. Estão felizes. Tchau, e ficam bravos quando a gente fica bravo também, né? Abraço. Vamos tentar. Agora chama de novo o Emílio. Mas ainda acho que deve ser um dia ruim para a internet do Emílio, né? Porque senão a gente também poderia ter caído. Agora não apareceu, acho que ele caiu de novo, Alexandre. Tá dizendo, Emílio, você tá aí o último comentário é dele. Deixa eu ver. Não tá aparecendo aqui. Deixa eu tentar digitar. Não estava aparecendo. Tentar. Fiz aqui o convite. Nosso querido professor José Emílio. Aparece. Se não, o Alexandre faz uma fala Habermasiana final mesmo, de novo. Habermaxi Dworkiana, né? A piada interna. Nossa querida amada Carolina Ferraz, professora Carolina Ferraz, a genuína, né? A gente brinca. Obrigado, amada, por ter vindo. Eu acho que caiu mesmo. A gente marca um dia só com o professor José Emílio, a gente fala do working, o direito brasileiro, vocês ficam falando mal da mutação constitucional. Ele saiu do quarto, né? Vamos ver se o Wi-Fi na sala tá melhor, né, Emílio? Não, Paulo, parece que a questão é porque quando fica 4 no Instagram, parece que gera uma instabilidade muito forte no Instagram e fica travando. Então, tava travando aí tudo. Maravilha, mas que bom que você conseguiu ouvir, então pode ficar à vontade, amado. Fala quando quiser. Não, eu tava acompanhando, de fato, quando eu entrei, eu estava acompanhando o que vocês estavam dizendo. E aí, lembrar também, né, o Supremo, ele, durante o ano de 2020, ele foi muito importante na jurisprudência da pandemia também, né? Então, outro elemento aí de contramajoritarismo, né? E contou até com o apoio do Cássio Nunes Marques, do ministro Cássio, né? E aí aquela questão, né? Aquele problema de falta de coerência. Uma semana ele dá o voto pela ilegitimidade da ANAJUR e outra semana ele dá o voto pela legitimidade dela. Ele tenta fazer uma distinção que não faz qualquer sentido aquilo. Então, pelo amor de Deus. É um negócio maluco. Mas, tirando esse fato, se você for pegar a jurisprudência do Supremo da crise, da pandemia, se a gente for sério em termos de direito constitucional, não tem nada a dizer, está correto. Sim. Né? O Supremo ele vai tirar do limbo o nosso federalismo. Né? Porque o nosso modelo federal é bem caótico, ele é bem concentrador nas mãos da União, e o Supremo teve oportunidade de, durante um ano inteiro e mais de ano, reafirmar um caráter mais descentralizado da nossa federação. Sim. Isso me parece ser um grande avanço, né, que foi manipulado pelo governo federal para dizer que o Supremo disse que o governo federal não podia agir, o que é uma mentira. Né? Enfim, então a gente tem que reconhecer também esses avanços institucionais, mas muito aquilo que o Flávio falou também, né? Não colocar tudo nas costas do Supremo.
Na verdade, é um resultado de um processo de luta, que é algo também que você falou aí, né? Quer dizer, o professor Jorge Zabur lançou agora, recentemente, um livro muito interessante, O Direito Constitucional Pós-Moderno, que ele defende a tese da autonomia do direito. E aí até algo que me chama a atenção na primeira parte do paradigma da degeneração, que ele vai estudar Weimar, me parece que tem um problema ali, ele aposta tudo do direito. Então, se você ler o paradigma da degeneração dele, parece o seguinte, que no final das contas, se a aplicação do direito não tivesse sido tão equivocada em Weimar, a Alemanha não teria caído no nazismo. Uma tese, no mínimo, otimista demais para com o direito. E esquece o outro lado, que você falou aí muito bem, da luta. Né? A política. Nós não podemos esquecer que existe uma relação entre direito e política e que se o direito não funciona bem, a política também não vai funcionar bem e vice-versa. Então não adianta simplesmente dizer, o direito, tá, mas e a luta? E os outros poderes? Porque democracia não é só o judiciário, é o legislativo, é o executivo. Ou seja, o problema de Weimar, e Weimar é cada vez mais importante no nosso momento atual. O problema de Weimar não foi só o direito degenerado. O problema de Weimar foi a política degenerada. Exato. Claro que sim. E mais, uma Constituição que não foi capaz de estabilizar os conflitos políticos. Que Weimar, em termos de direitos, ela era ótima, reconhecimento de direitos sociais, mas em termos de estabilidade institucional era um caos. Era uma bagunça. Sim. Então a gente tem que também pensar que se existe a parte dos direitos na Constituição, existe aquela parte que o Gargarella vai chamar de sala de máquinas da Constituição. Ou seja, da política. A política tem que ter o seu livre curso. Ela tem que funcionar de uma forma moderna, pressupondo governo, oposição, pressupondo um livre debate de ideias, pressupondo que o meu contrário, em termos políticos, ele não é meu inimigo, ele é meu adversário. E que, portanto, nós podemos chegar num pano de fundo comum, e esse é o problema da extrema-direita. E esse é o grande problema da extrema-direita numa democracia, porque com a extrema-direita não tem conversa, eles nos veem como inimigos. Nós temos que ser abatidos, nós temos que ser eliminados. Sim. Esse é um problema, e é o problema que nós temos vivido, pelo menos desde 2013. Para mim, a crise da democracia no Brasil começa em 2013 com os movimentos de junho, que foram apropriados pela elite conservadora brasileira. Tem um livro muito legal do Hernani Salles, da UFMG, que ele trabalha essa questão. É muito interessante esse livro, acho que saiu pela De Plácido, em que ele mostra isso, como o movimento de junho de 2013, que era um movimento popular, que era um movimento por demandas populares, por legítimas, em um determinado momento esse movimento ele foi apropriado, ele foi colonizado pelo que de pior existe na sociedade brasileira. E a partir daí, criminalização da política, Lava-Jato, enfim, e coisas do gênero. Sabe? Então, de novo, a gente só sai do buraco jurídico que nós nos metemos se a gente começar a sair do buraco político. Sim. E aí é de Concordo plenamente. E aí é de fundamental importância. É de fundamental importância, por exemplo, o projeto que está sendo votado na Câmara de defesa do Estado Democrático, a Lei de Defesa do Estado Democrático, para substituir a Lei de Segurança Nacional. Que, inclusive, o PSL queria tirar como crime o uso do Executivo para atacar a democracia, por exemplo. Havia um artigo nesse sentido, tem um artigo nesse sentido, que considera crime, você atacar a democracia. Eles queriam tirar do projeto. Por que será? Pois é. E aí, para terminar, enfim, e agradecer esses
a gente precisa retomar esse debate político, né? A gente precisa sair desse buraco, enfim, e faz falta. Eu acho que esse é um ponto, né? Faz muita falta o desenvolvimento de uma teoria de democracia militante, por exemplo, que em algum momento foi usado na Alemanha e que depois foi um pouco abandonado, mas para nós faz muita falta. Nós precisamos ter mecanismos de defesa da própria democracia. Sim. A democracia tem que ser algo que não tem negociação. É tipo igualdade, é como igualdade e liberdade. Nós não podemos negociar com igualdade e liberdade. E, portanto, essas decisões das pautas identitárias, questão da homotransfobia, do casamento homoafetivo, todos esses temas, homotransfobia como crime de racismo, são avanços civilizatórios do nosso sistema jurídico porque pretendem afirmar, mais uma vez, uma comunidade de pessoas livres e iguais. Isso não pode estar em discussão, isso não pode estar em debate. Exatamente. Né? Isso tem que fazer parte do nosso processo civilizador. E a democracia idem. Né? Não, perfeito, e aí perfeito. é assustador, só para terminar, você vê o chefe do executivo atacando o sistema democrático e não ter qualquer tipo de reação. Sim. Não, perfeito, Amado. Obrigado muito. Nossa, só fala, assim, a gente pode ter 1, 2 lives só sobre ela. Sem querer dizer que você quis dizer isso, me lembrou muito Luhmann, né, a teoria sistêmica, a tensão dos subsistemas sociais, quer dizer, o direito é autopoético, o direito se cria e se reproduz por conta própria. Ah, mas é um direito puro, diria que não, mas assim, a tensão da política, a tensão da economia influencia o direito. As leis, por mais perfeito que seja o silogismo, estou falando com uma leve ironia, a lei positiva, valores, né, quer dizer, então eu tenho dito, sabe, eu posso estar muito errado, é muito uma impressão minha, mas assim, eu nunca vi o Congresso Nacional com o decreto legislativo sustar atos da Presidência da República, como eu vi no governo Bolsonaro, né? Quer dizer, então o Congresso fazendo frente, isso é importantíssimo. A única coisa que eu queria falar, mas para a gente deixar para uma outra fala, assim, tem muito uma linha está muito difundida de que o movimento LGBTI+, teria abandonado o Congresso para ir só para o Judiciário Supremo. Eu mando estudar e, de repente, eu mando pastar, dependendo do nível da arrogância. A gente nunca abandonou o Congresso Nacional, justamente por isso que o Emílio está falando. O Alexandre é um profundo estudioso dos debates da Constituinte, né, quando tentou se proibir discriminação por orientação sexual de maneira expressa na Constituição. Aí se saíram falando que está proibida qualquer fórum, então não quiseram deixar expressa. O professor José Afonso da Silva fala isso no livro dele. Em 95, ó, União Civil, Parceria Civil Registrada, Pacto Civil de Solidariedade, tentou-se com o Genuíno, o deputado Genuíno, entre outros, uma união estável sem conversão em casamento. Veja como o movimento LGBT foi estratégico e nem assim adiantou. Homotransfobia como racismo, a gente aprovou na Câmara em 2006, só que morreu no Senado. Aí o Alexandre, a gente participou desse debate no Senado. Veio a decisão do Supremo da União Homoafetiva, que inspirou a live de hoje. A senadora Marta Suplicy, dias depois, protocolou um projeto de lei também estratégico. Reconheceu a União Homoafetiva como união estável. Ponto. No final da tramitação, virou casamento direto. E aí eu estava com a senadora Marta. Eu vi a lista dos deputados senadores favoráveis, contrários e não tenho certeza. Era muito real a chance de aprovar no Senado. Na Câmara, não sei. Aí o Magno Malta parece que ficou gritando, esvaziando o plenário, segundo eu soube, e não conseguiu votar em 2017 e não se votou mais. Acabou. Mas, casamento igualitário direto com o Jean Willis, lei de identidade de gênero, doação de sangue igualitária, né? A gente está sempre no Congresso Nacional. Então, obviamente, não é o que o professor José Emílio quis dizer aqui, mas quem diz que o movimento LGBTI abandonou o Congresso, que vai estudar antes de falar besteira. Isso me irrita. A minha atuação é muito no Supremo, é o meu perfil, mas eu estou no Congresso Nacional em audiências públicas, quando possível. O professor Alexandre também, né? Então, o Tony Reis,
A gente precisa resgatar a dignidade da política e da legislação, com uma analogia que eu faço com o nosso querido Waldron, só que sem ser contra o controle de constitucionalidade. Mas pleno acordo, Emílio. O Flávio também mencionou, né, quer dizer, concordando com tudo, não sejamos míopes ao ponto de ignorar a política, democracia é um direito de futuras gerações. E aí, só queria citar que o professor Cláudio... Quer dizer, eu peguei aqui. Meu Deus. Professor Cláudio Pereira de Souza Neto lançou um livro, Democracia em Crise no Brasil, né? Quer dizer, que ele também fala um pouco dessa ideia de democracia militante. Eu ainda tenho que ler o livro completamente, mas concordo plenamente. A democracia não pode ser um regime jurídico em que o autoritário fascista é eleito pelo voto e acaba com a democracia de dentro. Realmente, acho que a sua fala chama muito atenção para isso. Pode falar, Alexandre, a gente finaliza mesmo. Não, acho que a gente pode finalizar. Acho que, para mim, estou plenamente satisfeito. O Emílio caiu mesmo, o negócio, o problema dele é na internet mesmo. Paulo, eu acho vamos assim, encerrar. Que 3, 4 é pior, mas eu acho que o professor José Emílio tem que processar, né, a sua rede móvel. Quer me ajuda? Né? Quem é o processo? Né? Eu brinquei no IBDFAN Nacional, estava o ministro Aires Brito, o relator das uniões homoafetivas, o Rodrigo da Cunha. Eu falei, ministro Aires, se é um processo todo mundo, a culpa é da maravilhosa Maria Berenice Dias, que quando ela se aposentou do TJ do Sul, ela falou, vou ser advogada, um escritório focado para inundarmos o judiciário com ações pedindo direito à diversidade. Então, ela que me deu a ideia. Gente, a culpa é minha, tá? A gente está numa época que eu tenho que explicar as brincadeiras. Amamos Maria Berenice Dias. Homoafetividade nunca foi usada de forma higienista, nunca se vinculou direitos humanos a afeto. Quem diz isso demoniza o termo. Podemos fazer uma live sobre isso. Eu falei isso lá no começo, quando eu mencionei a Berenice Fobia. E é isso, né? Que Berenice que prefaciou meu livro, né? Então, é isso. Mas, gente, muito obrigado. Agradeço ter ficado, né? Todo mundo, a maior parte das pessoas, até agora, né? Essas 2 horas. O professor Flávio, que no Pedrão, veio aqui com uma bomba atômica, achando que ia me desestabilizar. Ele esqueceu que o Império Gay contra-ataca, né? O mestre Yoda e Baby. Brincadeira, professor Flávio. Obrigado por ter vindo. Acho que enriqueceu muito o debate. Aprendemos, né, Alexandre, que cabem 3 ou 4 pessoas. Isso vai ser importante. Possibilitou o professor José Emílio vir aqui. Gente, eu tentei falar os principais comentários, mas obrigado a todos pelo carinho, pelos elogios, né? Pedro Augusto, time de peso, Américo Braga Júnior, grandes professores, né? Então, quer dizer, a Vitória, né, que eu li o comentário, obrigado a todos e todos pela presença. Vai ficar salva a live aqui, se o Instagram não me der golpe, como a gente sempre fica. Então, voltamos. Depois coloco no YouTube. Voltamos em algum sábado. Alexandre, acho que eu vou parar de prometer que vai ser todo sábado. Eu não consigo, gente, exaustão, me desculpem. Mas, assim, voltaremos aos sábados para comentar os principais fatos da semana. Fica aqui, eu falo em nome de todos, né, o repúdio veemente à operação policial lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Ainda mais quem fala que, aspas, é tudo bandido, fecha aspas, sem nem saber o RG das pessoas, que algo que me consta não estão identificadas, gente que fosse bandido. Não existe pena de morte no Brasil. Você tem que, se é bandido, você prende e aplica a lei. Fica na cadeia. Dependendo do tamanho da pena, pode ser pena alternativa, você aplique a lei. É isso que é o certo. Então, assim, fica o nosso repúdio ao evidente exagero, ao evidente descumprimento do liminar do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fachin, sexta que vem, de sexta a sexta, o plenário do Supremo vai analisar esse tema novamente. Nossa solidariedade aqui às famílias, pretendia comentar isso também com o Alexandre, mas, enfim, a live desenvolveu por outro aspecto, foi muito bom. Então fica aqui o repúdio à Polícia do Rio, a solidariedade às famílias e o repúdio ao delegado e ao governador que estão demonizando as ONGs. Agora a culpa é dos direitos humanos, né, Alexandre? Depois eu mando estudar, o grosso sou eu, né? Enfim. Por isso que é uma birosca de país, por isso que é difícil fundar a república de fato aqui, né? Mas estamos na luta, né, Alexandre? Então vamos tensionar sempre. Então, obrigado. Boa noite a todas. Valeu. Todos e todos. Obrigado, gente.